Pronto. Bom dia a todos e todas. Havendo número legal, declaro instalada a sessão ordinária de número 6 de 5 de março de 2024 da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Inicialmente, eu cumprimento efusivamente a querida amiga desembargadora Marlúcia, querida amiga desembargadora Andréia, a representante do Ministério Público, doutora Valesca. É um prazer tê-la conosco novamente, doutora Valesca, aqui na Terceira Câmara. Representando a Defensoria Pública, o doutor Carlos Alberto, advogados aqui presentes e que estão nos assistindo por videoconferência, todos os servidores que estão aqui nos ajudando, o pessoal do apoio, enfim, todos e todas, meu muito bom dia. Inicialmente, eu passo a apreciação da ata da sessão anterior, de número 5, que se efetivou em 27 de fevereiro de 2024, que foi disponibilizado para todos os gabinetes. Eu indago aos eminentes pares, se tem algum reclamo. Sem objeção. Sem objeção, presidente. Então, eu declaro aprovada. Que nós temos os pedidos de vista, que não serão apreciados hoje, face à relatoria não se encontrar presente, está de férias. É o 2.1, apelação 0054929, dígito 95, da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Apelação 0050461, dígito 37, da relatoria da desembargadora Ângela. Apelação 0264-380, 37, da relatoria da desembargadora Ângela. De igual modo, apelação 00502-502-79, dígito 78. Então, não temos mais pedidos de vista. Ok, Wellington? Já tem. Agora vamos, como sempre o fazemos, vamos proclamar o resultado, desembargadora André, desembargadora Marlúcia, daqueles processos todos que já foram julgados no sistema provisório, foi tornado definitivo a unanimidade nos termos do voto dos respectivos relatores. Agora vamos os pedidos de preferência com sustentação oral. Somente os processos extra-pauta. 3.14, HC 062, 1490, dígito 50. Petrante Jander Viana Frota, paciente Aderlande Pinheiro Nunes. De minha relatoria. O doutor Jander Viana se encontra? Bom dia, excelência. Sim, estou presente. Bom dia, doutor. Doutor Jander, consultando o sistema, percebo que todos os eminentes pares já julgaram o processo no sentido da concessão da ordem de habeas corpus. Mesmo assim, a pretensão sendo atendida, se houver necessidade de se produzir sustentação oral. Eu agradeço a oportunidade, excelência, mas eu não vejo necessária a sustentação. Muito obrigado, doutor Jander. Seria um prazer ouvi-lo aqui hoje. Bom dia a todos. Bom dia. 3.22, HC 062, 116745. Também de minha relatoria impetrante, doutor Silvio Vieira da Silva, paciente Iranildo Ferreira da Silva. O doutor Silvio se encontra?
Doutor Silvio Vieira da Silva. Então vai para a segunda chamada, né? 3.29, HC 062 0306 59, impetrante, doutor Marcelo Pinheiro Nocrato, paciente G de CL. Defensor da ativa, doutor Marcelo Pinheiro Nocrato, da relatoria da eminente desembargadora Andréa Mendes Bezerra Delfino. Se encontra em mesa, desembargador? Está em mesa. Eu indago do doutor Marcelo, que aqui se encontra presencialmente. O senhor vê necessidade de se produzir relatório, doutor Marcelo? Dispensa, excelência. Doutora Valesca, vê necessidade de relatório, doutora Valesca? Não, excelência, muito obrigada. Obrigado. Então, eu já passo a palavra ao doutor Marcelo Pinheiro Nocrato. Sem antes dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui, doutor, certamente vai abrilhantar aqui os debates com a palavra Vossa Excelência, explorar do prazo regimental. Bom dia a todos, muito obrigado pelos cumprimentos. Também é um grande prazer a gente ser bem acolhido, ser bem recebido por Vossa Excelência, que estão no papel de fazer a aplicação da lei. No presente caso, a gente roga a concessão da presente ordem, uma vez que há claramente demonstrado nos autos dois fatos que eu considero essenciais. Primeiro, a ausência de algo contemporâneo para a prisão. E segundo, que o réu, em nenhum momento, e eu vou demonstrar para Vossas Excelências o tanto que esse processo durou, em nenhum momento o réu importunou nenhuma das vítimas. Então, na presente situação, o fato ocorreu em 25/2 de 2016. Ou seja, já se passaram aí mais de 8 anos. Houve uma decretação de prisão no dia 28/7/21. Se a gente analisar o processo de primeiro grau, a gente vai verificar que não houve uma tentativa de chamado ao réu para se posicionar sobre seus fatos, sobre a sua situação dentro do processo. Desde o momento do fato até o momento da sua prisão, ele residiu na mesma localidade do distrito da culpa. Ele não se furtou. Ali ele está envolvido nos distritos onde ocorreram a dita situação que é lamentável. O contexto de álcool, de outros tipos de alucinógenos, e ele se envolveu junto com a esposa e envolveu o filho da esposa, que também é adulto. Enfim, uma situação triste que não é agradável, que a gente vê, lamentavelmente, ocorrendo dia após dia. Contudo, também existe a questão do contraditório, porque se a gente analisar o processo, há aí um excesso, tanto da delegacia, através do delegado, como também do Ministério Público. Porque são duas tentativas de homicídio. E a segunda vítima, que é o filho, ele está respondendo por homicídio por conta de cortes no dedo. Né? Notório aí a situação, talvez, e aí a gente vai enfrentar isso no primeiro grau, na pronúncia, demonstrar que provavelmente aí o filho entrou em luta corporal, não sei o sentido, se era para defender a mãe, ou se realmente o acusado aqui que busca a ordem, ele tentou realmente contra o filho, mas há um excesso aí de duas tentativas de homicídio. Homicídio que corta os dedos, que corta partes dos braços, enfim. Não nos parece cabível. Então, desde a época do fato até o momento do crime, o réu não procurou mais as vítimas. Isso tem que ficar bem claro, porque eu tenho certeza que Vossas Excelências julgam aqui muitos processos e Vossas Excelências veem casos daquela pessoa que consegue, às vezes, uma liberdade e aí vai atrás de querer viver o passado, de querer atormentar a ex-mulher, a ex-companheira, os filhos da vítima. E em nenhum momento a vítima reclama.
ela não procura a justiça para denunciar que ele vai atrás, porque realmente ele não fez isso. Depois do fato, vida que se segue. Vida que se segue. O réu entendeu muito bem isso. Se ele tivesse procurado a vítima para infernizar a vida dela, para tentar consumar o ato, algo do tipo, ele deveria estar preso mesmo e deveria amargar na prisão até pagar toda a pena. Mas no presente caso, a gente tem que cumprir, principalmente, a súmula desse tribunal, a súmula 60, porque está ausente elementos novos que sejam capazes para determinar a prisão do réu. Além disso, não é da raiz do paciente uma ação periculosa. Ele não é uma pessoa violenta, agressiva, cometedor de crimes, faccionado, que vive aí cometendo atrocidades. Não, foi um fato isolado, que será submetido primeiro a um juízo monocrático, através da pronúncia, e, eventualmente, através de pessoas iguais, pessoas do povo, onde pode, inclusive, trazer absolvição pelos mais variados argumentos, tanto por conta do filho, por esse excesso, tentativa de homicídio contra a segunda vítima, é excesso demais, mas também contra a ex-companheira. Porque qual foi o contexto ali? A gente vai investigar isso no primeiro grau. Realmente ele foi atrás de matar a companheira? Ou houve uma ameaça por trás? Ou houve uma situação por trás? Houve uma legítima defesa? Isso tudo vai ser argumentado no júri. E o paciente pode ser absolvido. O paciente ele pode ser colocado em liberdade. O povo pode julgar ele inocente, absolvê-lo. Não entender nem pela materialidade. Então, é necessário que Vossas Excelências analisem o presente caso, porque possui residência, possui emprego, aquele contexto de interior, lá de São Gonçalo, aquela região, todo mundo é agricultor e pescador ao mesmo tempo. A população vive do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, aquele contexto que as pessoas vivem da natureza e da ajuda assistencial do governo, do Estado. Então, não há motivos para manutenção da prisão. Por isso, a gente roga pela liberdade plena ou pela aplicação das medidas cautelares da prisão, né? Pelo tempo que se passou, pela ausência de dele ser periculoso, por não ter importunizado a vítima, por não ter ido atrás, não ter ido aquela coisa chata que a pessoa não entende o fim de um relacionamento. Não existe isso. Então, a gente roga pela concessão da ordem e eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Concedo a palavra à doutora procuradora, doutora Valícia. Pois não, Excelência, eu cumprimento inicialmente a todos na pessoa do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, desejando a todos um excelente dia, e eu passo aqui a manifestação. Depreende-se dos folhos que o paciente se encontra preso desde o dia 25 de setembro de 2023, por ter praticado os delitos descritos no artigo 121, parágrafo 2º-A, inciso 1, combinado com o parágrafo 2º, incisos 2, 4 e 6, combinado com o artigo 14, inciso 2, e artigo 121, caput, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal. O impetrante alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar e dos seus requisitos autorizadores. Ausência de contemporaneidade da segregação cautelar com os fatos. Excesso de prazo na formação da culpa e reivindica a concessão da liberdade condicionada a medidas cautelares diversas. Com relação aos fundamentos do decreto prisional, digo,
A segregação se encontra suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos crimes e na necessidade de aplicação da lei penal. De fato, o modus operandi da prática delitiva é de acentuada gravidade, vez que o acusado, mesmo depois de desferir facadas na vítima, sua ex-companheira, o mesmo aprendeu no banheiro. Ademais, ainda tentou ceifar a vida do filho dela. Está as folhas 17 a 19 do processo número 00167133 de 2023. Nesse sentido, temos o HC, recurso em HC do STJ, número 160.895 do Pará, do ministro Sebastião Reis Júnior, relator para o acordo, o ministro Rogério Chiete Cruz, sexta turma, julgado em 11 de outubro de 22. Além disso, o paciente permaneceu foragido até ser recentemente capturado. A fuga do distrito da culpa constitui justificativa idônea para a segregação cautelar, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Neste sentido, já decidiu o STF, no HC 18.1993 de São Paulo, que o relator foi o ministro Edson Fachin, no dia 17 de fevereiro de 21, na segunda turma. Na mesma toada, a súmula 2 do TJCE, ameaça concreta e evidenciada de fuga, bem como a efetiva evasão do distrito da culpa, constituem fundamento para o decreto de prisão provisória com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Sobre a ausência de contemporaneidade, é de se destacar que, conforme a iterativa jurisprudência dos tribunais superiores, tal requisito se relaciona com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa, sendo irrelevante que o fato ilícito tenha sido praticado a lapso temporal longínquo. Nesse norte, temos o julgado, o HC no STF, 185.893, agravo regimental, relatora ministra Rosa Weber, na primeira turma, julgado em 19 de abril de 21. Sobre o excesso de prazo, no que concerne ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, importa observar que a impetração não comprovou a submissão da tese ao crivo do juízo de origem, afigurando-se, no caso, vedação ou supressão de instância, razão pela qual não merece nesse ponto ser conhecido. De todo modo, constata-se não ser hipótese de concessão da ordem ex officio. Vejamos a cronologia da massa processual. 17 de julho de 2018, oferecimento da denúncia. 22 de outubro de 2018, decretação da prisão preventiva. 25 de setembro de 2023, prisão do paciente. 27 de outubro de 23, citação do paciente. 30 de outubro de 2023, nomeação do defensor dativo para apresentação da defesa preliminar. 27 de 11 de 23, apresentação da defesa preliminar. 18 de dezembro de 23, ratificação do recebimento da denúncia. 16 de janeiro de 24, aditamento à denúncia. 25 de janeiro de 24, destituição do defensor dativo e nomeação da Defensoria Pública para atuar na defesa do paciente, determinando a intimação para se manifestar acerca do aditamento exordial acusatório. Como se vê, a autoridade coatora vem demonstrando impulso e celeridade regulares no andamento do feito, compatíveis com o ordenamento processual e constitucional. Sobre as medidas cautelares mais brandas, importa consignar, por fim, ser incabível a substituição da prisão por cautelar diversa, quando a necessidade da segregação cautelar se encontrar, como de fato se encontra, plenamente justificada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e se evitar a prática de novos crimes, consoante firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no agravo regimental no HC 850.531 de São Paulo, relator o ministro Antônio Saldanha Pinheiro, sexta turma, julgado em 13 de 11 de 23. Ante o exposto, considerando que uma das teses erigidas na impetração não reúne condições de apreciação, ao passo que as remanescentes não são passíveis de acolhimento, manifesta-se o Ministério Público pelo conhecimento parcial do habeas corpus e na parte conhecida pela denegação da ordem. É a manifestação, Excelência. Obrigado, doutora Valesca. Devolvo a palavra à eminente relatora desembargadora.
obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, querido amigo desembargador Henrique, querida amiga desembargadora Marlúcia. Quero cumprimentar aqui também a doutora Valesca, doutor Carlos Alberto. Parabenizo o doutor Marcelo, né, pela sustentação oral, também a doutora Valesca. Cumprimento aqui o doutor Carlos Alberto e todos assim, os servidores aqui presentes, advogados, todos que nos assistem. Eu peço permissão, presidente, para ler aqui a minha proposta de emenda de forma resumida. No que concerne à tese de desnecessidade da custódia preventiva, consta dos autos da respectiva ação penal que no dia 24 de fevereiro de 2016, o paciente era companheiro de uma das vítimas, momento em que à noite esta foi dormir, quando o acusado chegou na rede na qual ela repousava, se deitando ao seu lado, e a respectiva vítima pediu que a deixasse descansar. Após uma certa discussão, o paciente foi pegar sua faca, enquanto a vítima estava no banheiro. Então, com a faca em mãos, golpeou a companheira com 12 facadas e o respectivo filho com 2 facadas nas costas, o qual tinha vindo para socorrê-la. Logo após as tentativas de homicídio, o acusado fugiu e restou foragido até sua prisão se efetivara na data de 25 de setembro de 2023. Ainda foi impetrado o pedido de relaxamento de prisão em favor do paciente, o qual foi indeferido por decisão do juiz ACO em 10 de outubro de 2023, a qual é objeto do presente writ. Para a decretação e manutenção da prisão cautelar, medida excepcional de privação de liberdade, o artigo 302 do Código de Processo Penal apresenta como pressuposto a prisão preventiva o perigo libertatis e o fumus comitis delicti, que é caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública e da ordem econômica e de um dos requisitos do artigo 313 do CPP. Como visto, a autoridade apontada coatora explicitou a prova da materialidade e indício suficiente de autoria, fumus comitis delicti, com base nos elementos colhidos durante o inquérito policial, sobretudo pelos depoimentos de testemunhas das vítimas e do próprio paciente, que admitiu a prática da infração penal, e pelos documentos referentes aos tratamentos hospitalares das vítimas, acostados aos autos. Já o perigo libertatis como fundamento da permanência da custódia cautelar na garantia da ordem pública, pela gravidade de concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pelo modus operandi na prática delitiva, desferindo de surpresa múltiplas facadas na sua companheira e 2 nas costas do filho desta, e na aplicação da lei penal, porquanto o paciente estava em local incerto e não sabido, não sendo localizado desde a decretação de sua prisão, no ano de 2016, até a efetivação de sua prisão preventiva em setembro de 2023, permanecendo foragido por longo período de tempo, motivos que justificam a manutenção da prisão provisória. No tocante à tese de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, tem-se que, apesar da prisão originalmente ter sido decretada em 22 de outubro de 2018, a medida somente foi cumprida em 25 de setembro de 2023, como se pode observar as páginas 127. Desse modo, estando o paciente foragido por quase 5 anos, entendo que a prisão possui contemporaneidade temporal com as investigações, mesmo que a data do fato e da decretação da preventiva tenha transcorrido certo lapso temporal, como no caso em questão, pois importa a aferição dos requisitos da custódia cautelar no momento de sua decretação. Logo, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. Ressalto também a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, visto que, à luz dos elementos trazidos aos autos, entendo que não se mostram suficientes, adequados e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato, para a plena garantia da ordem pública, nos termos do artigo 282, parágrafo 6º do CPP, sendo imperiosa a manutenção da prisão. Por fim, consoante entendimento pacificado na jurisprudência pátria, eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós não obstam a decretação da prisão provisória, quando presentes outros motivos que justificam a restrição cautelar do paciente, como se verifica no caso em apreço. Ordem parcialmente conhecida e na extensão cognitiva denegada. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora. Como voto a eminente desembargadora Marlúcia? Obrigada, senhor presidente. Eu acompanho o voto da relatora.
De igual modo, eu adiro integralmente o voto da eminente relatora, abordou todos os aspectos, notadamente aí em relação à contemporaneidade. Então, nada a acrescentar, então, manifestação unânime da terceira Câmara. Obrigado, doutor. Certo. Obrigado, doutor. Ele vai para a recuperação agora. (3.40) HC 062 1197 dígito 80. Impetrante, doutor Rafael Soares Moura, paciente Rosa Vieira do Nascimento. Da relatoria da eminente desembargadora Andréia. Está aí mesmo, desembargador? Doutor Rafael Soares Moura se encontra? Bom dia, excelência, sim. Bom dia, doutor Rafael. Doutor Rafael, podemos já passar a palavra ao senhor ou o senhor vê necessidade de se produzir relatório? Não, excelência, pode passar sim, sem problema. Doutora Valesca? Sem problema, excelência. Então, já passo a palavra ao doutor Rafael Soares Moura, sem a dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui conosco, certamente vai abrilhantar os trabalhos com a palavra. Vossa Excelência, explorado o prazo regimental, doutor Rafael. Obrigado, excelência, bom dia a todos. Eminentes desembargadores, doutora Andréia Mendes, relatora deste HC, aos colegas advogados, estou vendo o doutor Silva, um abraço, amigo, prazer. E, excelências, esse HC ele tem como objetivo que a apenada Rosa Vieira ela possa apelar em liberdade, né? Ela encontra-se custodiada há mais de 4 anos, teve uma sentença condenatória em seu desfavor, no entanto, não houve a devida fundamentação por parte do colegiado da Vara de Organização Criminosa, tendo como base somente para a permanência da prisão no cárcere o fato dela ter permanecido presa durante a instrução processual. E é sabido e consabido que o decreto condenatório exige uma fundamentação. Trata-se de um novo título prisional. Some-se a isso o fato do réu Antônio Diogo da Silva, que foi condenado nas mesmas penas da paciente, inclusive com similitude de valor de pena, com diferença pequena no somatório total, teve o direito de recorrer em liberdade sobre o fundamento de que o mesmo passou toda a instrução em liberdade. Só que quando nós vamos passar a análise dos antecedentes criminais, a paciente ela é tecnicamente primária. Ela só tem este processo de condenação. Já o réu, que foi beneficiado com o direito de recorrer em liberdade, possui condenações, condenação por homicídio, condenação por roubo, inclusive a de homicídio transitado e julgado na Vara de Taba, conforme forma de antecedente 129 a 133 do caderno virtual que está disponível a vossas excelências. Então, não soa razoável e proporcional que a paciente que foi condenada nas mesmas circunstâncias do outro réu, que não possui um histórico de condenação, essa é a primeira condenação, não possa recorrer em liberdade, enquanto o Antônio, que possui 2 condenações, uma por homicídio transitado em julgado, possa gozar da benesse de poder apelar em liberdade. As situações de prisão, de instrução processual foram as mesmas, as condenações em todos os artigos foram as mesmas, e, no entanto, carece de fundamentação a permanência da paciente presa, não poder recorrer à liberdade, enquanto o réu nas mesmas situações de processo, no entanto, quando se adentra dentro do seu histórico, possui 2 condenações, com uma transitada em julgado por um crime de homicídio. Então, este penetrante busca o direito da paciente recorrer em liberdade, uma vez que, colocado dentro da mesma prateleira do outro réu,
tem muito mais condições processuais de apelar em liberdade. Então, dentro desse contexto, estamos rogando a vossas excelências a concessão da ordem, uma vez que carece de fundamentação o novo decreto prisional, pois foi pautado exclusivamente no fato da paciente ter aguardado a instrução presa, e isso não é fundamentação, exige uma nova fundamentação do novo decreto prisional, e pede-se a extensão do benefício concedido ao Antônio da Silva, pelo fato do mesmo estar gozando de poder apelar em liberdade, tendo uma ficha criminal totalmente desfavorável. Então, dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, rogamos a Vossa Excelência a concessão da ordem para que a paciente Rosa possa gozar do benefício de recorrer em liberdade, juntamente com o Antônio Diogo, que já está gozando desse benefício. Essa é a nossa manifestação. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, doutor. Concedo a palavra à doutora procuradora, doutora Valesca. Pois não, Excelência, renovando meus cumprimentos a todos, passo a manifestação. Colhe-se dos folhos que a paciente fora condenada por infração ao disposto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.346 de 06, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/2013, artigo 14 da Lei 10.826 de 2003 e do artigo 180 do Código Penal, sendo imposta a pena total de 20 anos e 7 meses de reclusão, além de 1.696 dias multa para cumprimento em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, encontrando-se recolhida desde o dia 14 de março de 2019. O impetrante alega a ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, já que tanto a paciente como o réu Antônio Diogo Macedo da Silva eram primários, sendo denunciados pelos mesmos crimes, com o mesmo modus operandi, sendo concedido o direito de apelar em liberdade somente para aquele réu. Requereu a extensão do benefício concedido ao réu e, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Fundamentos do decreto prisional. A negativa ao direito de recorrer à liberdade encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos crimes praticados e em razão da superveniência de sentença penal condenatória com pena superior a 4 anos em crime doloso. Em consulta ao Cancún, a paciente responde aos processos 00119474/2019, furto qualificado da Vara Única da Comarca de Vajota, e o 00117653/2019, da Vara de Organização Criminosa em Segredo de Justiça. O réu Antônio Diogo Macedo da Silva também responde a outros processos penais, porém, o magistrado lhe concedeu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que respondeu a todo o processo em liberdade, não sobrevindo qualquer motivo que justifique a decretação de sua segregação cautelar nesse momento processual. A decisão que vedou o direito da paciente a apelar em liberdade encontra-se fundamentada em elementos concretos, destacando-se a periculosidade da agente, considerando que esta exercia função de liderança na organização, justificando a imposição da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada com base em fatores concretos, em face da periculosidade da agente, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de se interromper a atuação da organização criminosa como fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse sentido, os julgados do STF, HC 137.234, relatoria do ministro Teori Zavascki, HC 136.298, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, HC 136.935, do ministro Dias Toffoli, HC 137.234, do ministro Teori Zavascki, enfim, entre outros. Consigne-se ainda que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não representa, óbvio, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela, especialmente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, como se abstrai
do agravo regimental do STJ no RHC 177, 179 de Minas Gerais, relator o ministro Ribeira Dantas, quinta turma, julgado em 17 de abril de 23. Sobre a substituição da prisão por medidas cautelares, cabe observar, em concreto, elas se mostram insuficientes diante da presença dos requisitos da prisão preventiva, como os comícios, delito e periculo libertatis, bem como pela existência de fundamento para tal medida. Cumpre relevar que a prisão preventiva da paciente deve ser mantida em face de sua periculosidade e gravidade dos delitos praticados. Importa consignar, por fim, ser incabível a substituição por cautelar diversa quando a necessidade da segregação cautelar se encontrar, como de fato se encontra, plenamente justificada, consoante firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no agravo regimental, no HC 850-531, relatoria do ministro Antônio Saldanha Pinheiro, sexta turma, julgada em 13 de 11 de 23. Em face do exposto, o Ministério Público de segunda instância manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem de habeas corpus. É como manifesta, excelência. Obrigado, doutora. Devolvo a palavra à eminente relatora, desembargadora Andréia. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos novamente. Eu peço permissão para ler apenas a verbetação. Penal, processo penal, habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, receptação, condenação em primeira instância, regime inicial fechado, tese de ausência de fundamentação do decreto prisional do édito condenatório, não verificação, fundamentação idônea para decretação da custódia cautelar, represa durante toda a instrução, gravidade concreta da conduta, constrangimento ilegal não evidenciado, medidas cautelares diversas da prisão inadequadas e insuficientes, ordem conhecida e denegada. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora. Como vota a desembargadora Marlúcia? Obrigada, senhor presidente. Eu acompanho a relatora. Conforme já me manifestei provisoriamente, que agora torno definitivo, adiro integralmente o voto da eminente relatora, o bem lançado o voto. Findou essa parte, vamos voltar ao do doutor Silvio. 3.22, HC 062-1167, dígito 41, impetrante doutor Silvio Vieira da Silva, paciente Iranildo Ferreira da Silva. O doutor Silvio se encontra na sala? Sim, excelência. O senhor me escuta bem? Estou escutando, doutor. Doutor Silvio, consultando aqui o sistema, SAGE, percebo que já foi votado a unanimidade no sentido de não conhecido e de ofício concedido. Então, a pretensão foi atendida. O senhor vê necessidade de produzir sustentação oral, doutor Silvio? Não, excelência. Perfeito. Agradecemos. Então, manifestação unânime não conhecido, HC, e de ofício, ordem concedida. Agora vamos aos processos de pauta. Apelação 005134-7 de 57, com marca de origem, primeira vara do júri, apelante JPB, advogado Dr. Matheus Anderson Ximenes, da relatoria da eminente desembargadora Marlúcia Araújo Bezerra. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa, senhor presidente. Obrigado. O doutor Matheus Anderson Bezerra Ximenes se encontra na sala? Sim, excelência. Bom dia a todos. Estou aqui. Bom dia, doutor Matheus. Doutor Matheus, o senhor vê necessidade de se produzir relatório, já que se encontra nos autos? Não, excelência. Sem necessidade. Doutora Valesca? Da mesma forma, não, excelência. Certo. Então, eu já passo a palavra ao doutor Matheus, sem antes dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui conosco, certamente vai abrilhantar os trabalhos, os debates, com a palavra Vossa Excelência, que disporá do prazo regimental, doutor Matheus. Obrigado, excelência. Eu comungo do mesmo sentimento, da satisfação, da alegria de poder debater com Vossas Excelências acerca do presente caso. De antemão, quero cumprimentar todos os julgadores, servidores, advogados e demais
presentes nessa sessão. Antes de adentrar propriamente, Excelência, na sustentação, nosso escritório aqui, a internet está um pouco oscilando, eu deixei o celular também na sala. Se porventura cair aqui a internet, eu vou para o celular, tá certo? E continuo a sustentação. Trata-se da presente demanda, né, de uma condenação, de uma pronúncia pelo juízo da primeira vara do júri contra José Pinheiro Barroso, né, alegando que o senhor José Pinheiro Barroso, valendo de um material contundente, tentou ceifar a vida da vítima Nívia Freire de Souza Barroso. No conselho de sentença, ele foi condenado por 3 votos quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado, reconhecer a materialidade, a autoria, o dolo na forma tentada, reconhecer a qualificadora do motivo torpe, do motivo cruel, do meio cruel, do uso de recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, né? Reconhecer a qualificadora do feminicídio e reconhecer o caso especial do aumento quando o crime é praticado na presença da descendência da vítima. Então, chamo a atenção para Vossas Excelências que o Conselho de Sentença e o juiz ele não se atentou efetivamente ao que consta nos autos. E eu explico por quê. Todo o processo, Excelências, todo o processo, ele tem como base a palavra da vítima. Sabemos que a palavra da vítima ela tem especial relevância em crimes domésticos, até porque é de dificílima comprovação se não for assim. Mas veja bem, Excelência, durante todo o arcabouço probatório, o que se tem nos autos? A vítima ela foi ouvida 3 vezes. 3 vezes, Excelência. E durante esse depoimento, a única prova, além do que ela vai dizer, é um laudo pericial. Cito as folhas 34 e 36, Excelência. E as folhas do laudo pericial, as folhas 34 e 36, vai dizer que das lesões ela não correu perigo de vida. Vai dizer que não tem nem como dizer que ela ficou incapacitada por mais de 30 dias. Daí se denota, Excelência, que o material, inclusive, utilizado, sequer foi periciado, sequer tem uma foto. Se diz, pelo Ministério Público, que é um material contundente, afiado. Se fosse, efetivamente, seria um pérfuro cortante, por exemplo, um pérfuro contundente, mas é só contundente. Tanto é, Excelência, que no laudo pericial da senhora Nívia, vai demonstrar que o material é contundente. É um material, um pedaço de pau, um pedaço de madeira, Excelência, que não é meio idôneo para matar uma pessoa. Não tem nem, nós não sabemos a espessura, nós não sabemos qual o material utilizado. Existem madeiras, Excelência, que se quebram, por exemplo. Então, nós não temos, Excelência, aqui nos autos nem foto, nem perícia do material utilizado para supostamente ele tentar matar a vítima. Esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção. O laudo pericial da vítima diz que não teve perigo de vida, não diz que ela teve que se ausentar das atividades corriqueiras por mais de 30 dias, o que demonstra que as lesões elas foram simples, o que denota também que o material utilizado, né, pedaço de pau, de madeira, não é idôneo para ceifar a vida da vítima, certo? E nada mais há nos autos, Excelência, nada mais há nos autos, a não ser palavra da vítima. Então, Excelência, durante toda a instrução probatória, o réu, ele foi muito claro em dizer que quis agredir efetivamente. Em nenhum momento ele inventou teorias outras, ele quis agredir efetivamente. Um momento de loucura, um momento de surto, um momento impensado. Nós estamos falando de um cidadão de mais de 40 anos, quase 50 anos, Excelência. Sempre trabalhou, um pai honrado, uma pessoa honrada. Um momento de surto, tem que ser punido. Por isso tem, obviamente. Porém, de maneira razoável, proporcional e justa, Excelência. Ele nunca quis matá-lo. Soma-se a tudo isso, Vossas Excelências, eu peço encarecidamente que acompanhem comigo esse raciocínio. A vítima, por 3 vezes, a primeira vez em delegacia, a segunda vez em juízo, somente na terceira vez ela muda o depoimento dela. Ela diz que, no primeiro depoimento, ela diz que ela se desvencilhou dele e fugiu. No segundo, ela manteve. E no terceiro, ela diz, não, a minha filha, Rebeca, ela presenciou e pulou nas costas dele. Excelência, o seu Zé Pinheiro ele foi condenado e na questão da dosimetria,
A pena dele foi aumentada em metade, Excelência. Em metade. Pela tentativa de feminicídio, ele pegou mais de 15 anos, pegou 16 anos. E foi aumentada em metade porque o juiz entendeu, pela intervenção da filha menor, aumenta-se metade. Mas, Excelência, não há nos autos qualquer prova ou minimamente de indício de que a menor esteve na sala. Os filhos deles não estavam presentes, Excelência. Tanto é que o Ministério Público, inclusive, dispensou o depoimento da filha, que é uma adolescente. Dispensou, Excelência. Ela nunca foi ouvida, a criança. A vítima, ela falou da primeira vez, nem mencionou a filha, da segunda vez, nem mencionou a filha, e na terceira, diz, ela pulou nas costas dele e aí ela conseguiu fugir. Então, Excelência, no quesito 9, o réu praticou o fato descrito no primeiro quesito da presença física dos acidentes da vítima. Não há isso nos autos, Excelência. Não tem como sustentar uma decisão, um aumento de pena tão grave, metade, Excelência, por algo que não guarda qualquer correlação nos autos. Nós estamos aumentando, Excelência, a pena de uma pessoa que sequer quis matá-la. Diga-se de passagem, mas partindo do pressuposto que quis, partindo desse pressuposto, esse aumento de pena, Excelência, ela é desarrazoado, é desproporcional. Então, o Conselho de Sentença considerou o quesito 9 sem se ater aos autos. Na fase da dosimetria de pena, o juiz não se atentou ao que consta nos autos. Então, de maneira resumida, de uma maneira enxuta, Excelência, o senhor José Pinheiro, pai, excelente pai, inclusive, agrediu a senhora Nívia no contexto de violência doméstica, deve ser punido por lesão corporal, mas jamais quis matá-la. Pelo meio inidôneo do material. Não tem qualquer laudo pericial sobre esse material. Se é um galho, se é um pedaço de ripa, não tem, Excelência. Não tem um laudo, não tem uma foto. O laudo pericial da Nívia mostra as lesões, mostra no ombro, mostra uma lesão na cabeça de 4 centímetros, está no laudo pericial. O perito diz, olha, tem risco de vida? Não tem. O laudo pericial vai dizer também, Excelência, que ela não ficou incapacitada por mais de 30 dias. E quando a gente vai analisar o desenrolar dos autos processuais, a filha nunca interviu, Excelência, no ato praticado. Então, nós temos aqui uma condenação descolada, Excelência, dos autos. No sentido de que ele tentou sim matá-la. Nos autos não tem qualquer prova disso. Mas ainda que tivesse, aí vem o segundo absurdo, Excelência. Dizer que aumenta-se a pena em metade porque a filha menor interviu. Diz que essa lesão foi perpetrada na presença dos descendentes. E não tem, Excelência. Não tem qualquer prova nos autos. Volto a repetir. A senhora Nívia depois por 3 vezes. Na primeira não mencionou a presença de filhos, na segunda também não, somente na terceira. Então, peço a atenção de vossas excelências para os fólios processuais, para que seja anulado esse júri, tendo em vista que nós temos decisões absurdas e descoladas dos fólios processuais, excelência. Esse é o nosso pedido. Obrigado, doutor. Concedo a palavra à doutora procuradora, doutora Valesca. Pois não, excelência, renovo os cumprimentos a todos e me manifesto dessa forma. Trata-se de apelação criminal interposta por José Pinheiro Barroso contra a sentença de folhas 394 a 403, prolatado pelo MM Juiz de Direito da primeira vara do júri da comarca de Fortaleza, o qual, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, condenou-lhe pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 6, parágrafo 7º, inciso 3, combinado com o artigo 14, 2, todos do Código Penal Pátrio, contra a vítima Nívia Freire de Souza Barroso, impondo-lhe a pena de 16 anos de reclusão a iniciar-se em regime fechado. E resignado o apelante por meio de sua defesa, manejou o presente recurso, as folhas 415, com razões acostadas às folhas 430 e 442, fundamentando seu inconformismo no artigo 5933, a linha C e D da Lei Adjetiva Penal, postulando o reconhecimento de que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos
e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena para afastar a causa de aumento prevista no artigo 121, parágrafo 7º, inciso 3º do CP, delito praticado na presença de descendentes da vítima. Sobre o julgamento contrário à prova dos autos, com efeito, a Constituição Federal reconheceu a instituição do Tribunal do Júri e conferiu-lhe competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurando ainda a soberania dos vereditos proferidos pelo Conselho de Sentença, sendo certo que tal previsão ganhou o status de garantia fundamental. Artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Assim, frente ao comando constitucional do citado, apenas se admite a anulação da decisão proferida pelo júri popular e novo julgamento, o que vulnera a garantia fundamental da soberania dos vereditos, quando a sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, vale dizer, quando não possui arrimo em nenhum elemento coligido ao longo do processo. Não é o que se observa no presente caso em que os jurados, por meio do princípio do livre convencimento, baseados em provas legais, respondendo aos quesitos devidamente formulados, decidiram, por maioria dos votos, acatar a tese ofertada pela acusação, reconhecendo a prática do crime de tentativa de feminicídio qualificado. Desse modo, não há que se falar em decisão condenatória manifestamente contrária à prova dos autos, haja visto que a versão colhida pelos jurados resta abrigada e devidamente comprovada em juízo. Vale assegurar que a prova da materialidade e autoria da conduta violada se encontra comprovada diante do lastro probatório carreado aos autos, notadamente pelo exame de corpo de delito de folhas 34 e 36, bem como pelas declarações da ofendida Nívia Freire de Souza, gravado em mídia e transcrito no parecer ministerial de folhas 476 e 4792, em que esclarece detalhadamente a tentativa de feminicídio por si sofrida por motivos de ciúmes e na frente de filhos menores provocados pelo ora apelante, que quase ceifou sua vida. Em sede judicial, as demais testemunhas, Maria Vilânia Freire, mãe da vítima, Sara Pinheiro Barroso, irmã do acusado, além dos policiais responsáveis pelo flagrante do réu, Wesley Lima Rodrigues e Wesley de Souza Almeida, ratificaram integralmente as declarações prestadas no inquérito policial, conforme mídia disponível no site. Em juízo, o apelante José Pinheiro Barroso exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. No caso dos autos, o acusado voluntariamente deu início aos atos executórios do ataque ao bem jurídico vida da vítima, mediante agressões com um pedaço de madeira pontiaguda, movido pelo dolo de matá-la por ciúmes, fato presenciado pela filha do casal, Rebeca Nízia Freire Pinheiro Barroso, de 14 anos de idade, que ficou bastante abalada com o que viu. Com efeito, as provas coligidas na fase inquisitorial e durante a instrução criminal revelam-se aptas a darem suporte à decisão do Conselho de Sentença acerca da materialidade da autoria delitiva imputada ao acusado, inclusive para também fazer incidir as qualificadoras. Logo, os jurados, por meio do livre convencimento e baseados em provas legais, decidiram acatar a tese da acusação. Sobre o tema, a jurisprudência assentou-se no sentido de que, havendo duas versões para o fato e desde que ambas estejam apoiadas em elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução, mínimos que sejam, aquela que vier a ser acolhida pelos jurados não poderá ser tida como inválida. Nessa trilha segue o Tribunal de Justiça Alencarino, inclusive com o entendimento sumulado número 6. Uma vez conferido ao Tribunal Popular o mistério de conhecer a causa e emitir seu juízo arrimado nos elementos de convicção exauridos aos autos, não é dado ao órgão de segunda instância novamente compulsá-lo exaustivamente para emitir seu particular juízo, a menos que do julgamento do Conselho de Sentença tenha se extraído manifesta distorção dos fatos, o que inexiste sem dúvida no presente processo. Denota-se, assim, que o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das versões apresentadas nos autos, respaldada no conjunto probatório, resultando na condenação do réu, não se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, devendo, pois, ser devidamente mantida em respeito à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, não havendo de tal modo que se falar em cassação da decisão ora recorrida. Desse modo, entendemos improcedente o pedido. Sobre o erro de dosimetria, como visto, a defesa arguiu de modo subsidiário o erro da dosimetria, especificamente quanto ao reconhecimento de causa de aumento previsto no artigo 121, parágrafo 7º, inciso 3 do Código Penal, delito praticado na presença de descendentes da vítima. É assente a jurisprudência
que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto, subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Isso está no agravo regimental do STJ, no HC, no STJ, no agravo regimental no HC 79833 de São Paulo. Relator o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 13 de junho de 23. Nessa trilha, na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo legal de 12 anos. Na segunda fase, dosimétrica, consignou o magistrado Acu, que, na segunda fase, havendo 3 circunstâncias qualificadoras, motivo torpe, recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e meio cruel, já que a circunstância prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do CPB, foi utilizada para qualificar o crime, agrava a pena em 1/6 para cada circunstância na forma do artigo 61, 2A, C, D do Código de Processo Penal, reconheça a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso 3D, pelo que atenua a pena em 1/6. Quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes, a legislação penal brasileira não prevê um percentual fixo para a redução ou aumento da pena, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento, sopesar o quanto, observando os princípios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade, suficiência, reprovação e prevenção ao crime. Consoante a jurisprudência do Colégio Superior Tribunal de Justiça, deve-se observar o parâmetro de 1/6 para cada fator, devendo a utilização de fração distinta ser fundamentada, consoante se vê no julgado. No RESP, agravo regimental no RESP 1950-370, no agravo regimental no HC 789-166. Bom, desse modo, a pena foi sopesada de modo escorreito. No tocante à terceira fase do método trifásico, vislumbrou o sentenciante a causa de aumento prevista no artigo 121, parágrafo 7º, inciso 3 do CP, pelo que aumentou a pena pela metade, tendo em vista que, além de ter sido na presença de filhos menores de idade, a filha do casal necessitou intervir para tentar evitar consequências mais graves. Porém, o réu continuou em perseguição à vítima. Por fim, reconheceu a causa de diminuição prevista no parágrafo único do artigo 14 do CP, minorando a pena em metade, tendo em vista que a vítima foi atingida em região vital, parte frontal da cabeça, exame de folhas 35 e 36, pelo que tornou a pena definitiva em 16 anos de reclusão. Destaque, verifica-se que o decisão obedeceu ao que prescreve o mandamento constitucional contido no artigo 93, 9 da Constituição, pois demonstrou fundamentadamente os motivos autorizadores da condenação do acusado, em consonância com os depoimentos das testemunhas, comprovando-se a autoria e materialidade do crime imputado ao réu, bem como realizou a dosimetria da pena de acordo com os preceitos esculpidos no Código Penal, individualizando a pena, analisando as características pessoais do agente, as circunstâncias agravantes e atenuantes, e, por fim, as causas de aumento e diminuição de pena. Desse modo, desmerece qualquer reparo à dosimetria da pena. Nessa esteira, evidencia-se que a tese defensiva consubstanciada no presente apelo não comporta acolhimento por este órgão ad quem. Ante o exposto, o Ministério Público de segunda instância manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso em tablado, é como manifesto, excelência. Obrigado, doutora. Devolvo a palavra, eminente relator. Obrigada. Desembargador Henrique Jorge, presidente desta Egrégia Câmara, desembargadora Andréia, ilustres representantes da Defensoria, do Ministério Público, advogadas, advogados, servidoras, servidores, demais pessoas que prestam serviço à realização desta sessão híbrida, policiais, meu cordial bom dia a todas, a todos. Eu rendo as minhas homenagens e parabenizo os advogados, membro do Ministério Público, por suas sustentações orais no decorrer desta sessão. Senhor presidente, eu vou proceder à leitura tão somente da verbetação. Ementa, direito penal e processual penal. Apelação criminal, tribunal do júri. Tentativa de
Feminicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 6, parágrafo 7º, inciso 3º, combinado com o artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal. Sentença condenatória, recurso exclusivo da defesa, pleito de anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Artigo 593, inciso 3º, letra D, do CPP. Impossibilidade. Existência de provas que embasam a tese acusatória. Depoimento da vítima e de testemunhas. Exame de corpo de delito. Valoração das provas que é realizada pelos jurados. Soberania dos julgamentos preservada. Súmula 6 do TJCE. Impossibilidade de afastar a causa de aumento de pena submetida e votada pelo Conselho de Sentença. De ofício, reforma da dosimetria da pena. Erro no cálculo majorantes e minorantes que devem ser aplicadas sucessivamente. Pena final reduzida. Regime fechado mantido. Concedido, entretanto, o direito de apelar em liberdade. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício no capítulo dosimétrico, cientificando-se a vítima, né, sobre a soltura do réu e impondo-se aqui algumas condições para que o acusado responda em liberdade. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora. Conforme eu já o fiz provisoriamente, eu torno definitivo, aderindo integralmente o voto da eminente relatora, que analisou todos os aspectos, realmente, para se anular uma decisão dos jurados, só em casos excepcionalíssimos, tanto para absolver como para condenar. Tem essas duas versões, se o jurado opta por uma, não há o que se falar em anular o julgamento. A desembargadora relatora apreciou a dosimetria da pena, reduziu de 16 para 12 anos, o fez de maneira brilhante, além de, em decorrência com a redução da pena também, que não mais superior a 15 anos, concedeu o direito de recorrer em liberdade. Então, não há nada a acrescer o voto da eminente relatora. Como vota a eminente desembargadora Andréia? Obrigada, senhor presidente. Eu acompanho integralmente o bem lançado do voto da eminente relatora. Obrigado. Então, manifestação unânime. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Re 4.27, recurso em sentido estrito 0051-337, dígito 77, com marca de origem primeira vara de Quixeramobim, recorrente Afonso Júnior Nogueira Farias, advogada doutora Maísa Dantas Rabelo, doutor Silvio Vieira da Silva, da relatoria da eminente desembargadora Andréia Mendes. Está em mesa, desembargador? Está em mesa, presidente. Doutor Silvio, já sei que se Bom dia encontra. de novo. Bom dia, doutor. O senhor vê necessidade de relatório, doutor Silvio, já que já se encontra nos autos? Não, excelência. Muito obrigado. Doutora Valesca? Da mesma forma, não, excelência. Então, passo a palavra ao doutor Silvio Vieira da Silva, que certamente, como sempre o faz, vai abrilhantar aqui os debates. Com a palavra, vossa excelência, doutor Silvio. Obrigado, excelência, senhor presidente da Igreja Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Encarino, doutor Henrique Jorge Holanda Silveira, excelentíssima senhora, doutora desembargadora, doutora Marta Lúcia Bezerra, também prazer em revê-la, excelentíssima senhora Andréa Mendes Bezerra Delfino, relatora do presente recurso, doutora Valesca Nedete do Vale, eminente representante do Ministério Público de segundo grau, com assento nesse colegiado, aos funcionários, doutor Wellington, doutora Madeleine, muito obrigado pela gentileza e urbanidade com quem trato esse humilde advogado, e aos meus irmãos, ao defensor público aqui presente,
doutor Carlos Alberto Mendonça, e os advogados que me precederam nessa manhã, e aí, que ainda se encontra aí, no anseio de ver seus apelos, né, analisados por esta egrégia terceira Câmara Criminal. Em resumidas linhas, excelências, esse processo, ele, olhe como as coisas de Deus são justas. Durante todo esse período que nós estamos aqui, nessa manhã, vocês viram várias situações em que as mulheres foram vítimas. As mulheres foram vítimas de feminicídio, as mulheres foram vítimas de agressões, as mulheres foram vítimas de vilipêndio, não só na sua integridade física, mas também no seu direito de liberdade, de opção, de ficar ou não numa relação. E por conta dessa opção, muitas delas, como vocês viram aqui, foram vítimas de agressões, violações e até mesmo de feminicídios. Esse processo, senhoras e senhores, tem como móvel do início da agressão realizada pelo seu Afonso Júnior, a visão dele de sua mulher sendo agredida a morros e sucos por parte da vítima, Valeriano. Valeriano, poucos momentos antes, estava com a espora dessas que que são usadas para nas vaquejadas, tentando cortar o pescoço do seu Daniel. E a dona e a esposa do seu Afonso Júnior foi intervir pedindo que ele não fizesse aquilo, porque ele estava saindo sangue no pescoço do rapaz, e isso está devidamente gravado nos depoimentos unânimes de todos que foram ouvidos durante a instrução processual, o que cumpriu aquela exigência do artigo 156 do Código de Processo Penal, de que o magistrado deve se ater à prova judicializada. O que é que ocorre? Nós pedimos ao seu Afonso Júnior que se apresentasse, ele se apresentou, nós orientamos que ele confessasse o fato, ele confessou com riqueza de detalhes, e foi uma instrução muito rápida, porque buscamos colaborar ao máximo para que essa fase do processo ela chegasse a bom termo. Qual foi a única divergência entre esse advogado e o ilustre representante do Ministério Público que esteve à frente da persecução penal na fase pré-pronúncia? Foi porque houve uma divergência em relação à utilização da qualificadora do parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal, que trata do uso de meio cruel, insidioso, cruel, previsto no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 121. Por que nós entendemos, excelências, que não pode ser utilizado o princípio do indúbio pro società, especificamente, vejam bem, sobre a questão da qualificadora? É porque ela está completamente desconfigurada no contexto probatório do processo. Porque a definição dessa dinâmica, a definição dessa qualificadora, ela está devidamente perguntada, questionada na perícia de folhas 12 e 13 do processo. E a resposta do perito impossibilita a passagem para o crivo do Conselho dos Sete, certo? Esta qualificadora. Por quê? Porque o que é que eu leio aqui nessa perícia que eu falo, que consta as folhas 12 e 13. Lá no quarto quesito, que é quesito obrigatório nos formulários de perícia, questiona-se se houve a utilização, vejam bem, certo? Exatamente daquela definição contida no parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal. Foi produzido por meio de veneno? Não. Por fogo? Não. Por explosivo? Não. Asfixia? Não. Tortura? Não. Ou por outro meio insidioso ou cruel? Aí entra a questão do questionamento ao uso da faca. Mas vejam bem, senhoras e senhores, quando o perito responde a essa específica generalidade de meio cruel, certo? Ele diz, na resposta às folhas 13, resposta ao quarto quesito,
não para veneno, não para fogo, não para explosivo, não para asfixia. Aos demais, sem elementos de convicção para afirmar ou negar. Vejam bem, a questão colocada pelo Ministério Público de segundo grau é a utilização do indúbio pró-societário. Eu acredito que seja de conhecimento de todos o questionamento feito por dois grandes doutrinadores atuais, que seria Aurélio Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa, que questionam em artigo que foi publicado na conju.com.br justamente essa pedalada retórica do indúbio pró-societário. Eu sou um defensor ferrenho, eu sou alucinado, sou apaixonado pelos debates do júri. Eu entendo que ali o advogado, ele além de exercer o conhecimento técnico, ele tem de ser um conhecedor da natureza humana. É no exercício da soberania constitucional prevista no artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição Federal, que o povo participa do Poder Judiciário. O povo participa do Legislativo através do voto e lá está representado pelos seus deputados. O povo está representado no Executivo por voto, mas o Judiciário é técnico. O Judiciário, quem está sentado aí nessa cadeira, adveio por questões de concurso, de experiência. Tanto é que é um questionamento que eu tenho feito que nas 3 câmaras criminais do Tribunal de Justiça não há um único advogado. Não há um único representante do 5º Constitucional da advocacia. São advogados, são desembargadores egressos ou do Ministério Público ou da magistratura. Ou seja, quem senta nessa cadeira tem toda uma experiência de vida. E o questionamento que nós fazemos é justamente porque, diante dessa resposta, sem elementos de convicção para afirmar ou negar, nós esperávamos que, com o advento da produção probatória na instrução processual, viessem esses elementos para confirmar se existia ou não essa qualificadora. Só que não foi detectada tal circunstância. Inclusive, a história inicial de que o Afonso Júnior teria perseguido a vítima, tendo lesionado ainda quando essa estava deitada no chão, foi totalmente descaracterizada, foi totalmente desconstituída na instrução processual. E a gente, quando vai para a pronúncia, não pode se ater ao inquérito, porque na fase de pronúncia o magistrado tem que seguir o artigo 156 do Código de Processo Penal e ter seu entendimento baseado e galgado na prova submetida à jurisdição, submetida à defesa contraditória. Se esse questionamento que não foi respondido na perícia, que é objetivo, ele não cabe a interpretação e ele não cabe também a possibilidade de supressão ou de ser satisfeito, certo? Por meio de elementos que não estejam de forma pericial comprovados. Então, nessas circunstâncias, Vossas Excelências, é aonde a jurisprudência tem se amoldado a determinar que, nestes casos, certo? Quando a qualificadora evidentemente não foi comprovada nos autos, não foi comprovada pela perícia e foi negada. Vejam bem, a análise dos áudios da instrução é clara, ela foi negada por todas as testemunhas que, ao contrário do que se esperavam, demonstraram clara revolta pela postura da vítima, que ao tempo em que a esposa do Afonso Júnior interviu pedindo que ele não continuasse com aquela tentativa de homicídio com a espora no pescoço do seu Daniel, ela levou um murro no rosto e isso acabou fazendo com que o seu Afonso Júnior tivesse a reação que teve. Vejam bem, eu vou levar ao júri o seu Afonso Júnior para que ele seja submetido ao julgamento do povo de Quixeramobim, que vai analisar se ele agiu em legítima defesa do terceiro, se ele agiu impulsionado pela violenta emoção, após injusta agressão da vítima. Porém, Excelências, não é justo, não é correto, não é legal, não é pelo menos razoável entender que o mesmo indúbio pró-societário que é aplicável a essa dúvida
que eu vou levar. Vejam bem, a dúvida do indúbio pro societar é quanto a essa questão da motivação. O que eu vou discutir no plenário da sessão do júri é se ele cometeu um homicídio que está acobertado pela excludente da ilicitude da legítima defesa do terceiro, ou se ele agiu na condição do chamado homicídio privilegiado, motivado por questões de elevado valor moral e social que vimos agora. Ele foi na defesa da esposa. Qual é o marido que vê a sua esposa levando um murro na cara? O marido não pode bater na mulher. Como é que um terceiro, ao ver a sua esposa com um murro, porque ela estava pedindo paz, ela estava pedindo para aquela agressão cessar, ela estava pedindo para o seu Valeriano, por favor, não continuar. O coitado do Daniel é um vendedor de churrasco, que só porque o seu Valeriano estava sob o efeito de algum tipo de entorpecente, arrancou o rapaz do trabalho, jogou no chão e estava empurrando uma espora no pescoço dele ao ponto de sangrar. Isso está devidamente comprovado nos autos pela instrução processual. Por isso que o Ministério Público não ousou, não teve a coragem. E eu digo, o promotor é uma pessoa excepcional, porque ele viu que não tinha como sustentar um motivo fútil nessa circunstância. Porém, excelências, eu tenho que ter a responsabilidade como advogado. São 28 anos que eu atuo nas barras do júri, e eu sei o perigo que é. O perigo que é deixar, autorizar que uma qualificadora que está destituída nos autos, tanto pela perícia da Folha 12 e 13, como pela afirmação categórica de cada uma das testemunhas, inclusive as testemunhas de acusação foram unânimes em negar essa questão da existência do emprego de meio insidioso, cruel, previsto no artigo 101, parágrafo 2º, inciso 3º. Vejam bem, quando não existe a prova, quando não existe sequer o indício dessa qualificadora, ela tem que ser excluída. Esse cidadão ele deverá ser submetido ao crivo do júri popular pelo homicídio simples. Por quê? Foi porque esse indúbio pró-societar, alegado aqui no parecer, no douto parecer, que tem o meu mais elevado respeito, certo? No douto parecer, em folhas 367 e 374, quando em sua ementa, a nobre representante do Ministério Público, doutora Maria do Socorro Brito Guimarães, a quem conheço e respeito, ela diz que há que ter a questão do princípio indúbio pró-societar, concordo, em relação às questões que deverão ser levadas ao critério do júri popular. Qual? Quais foram as motivações e se o senhor Afonso Júnior está encoberto, protegido, ou pela excludente da ilicitude, ou pelo homicídio privilegiado. Porém, em relação à qualificadora do artigo 120, parágrafo 2º, inciso 3º, ela é objetiva e ela não foi constatada pela perícia e nem foi comprovada minimamente pela instrução. Se a perícia não teve... Para controle, o senhor dispõe de 1 minuto. Então, para encerrar, excelências, eu acredito que a ideia já foi passada. Eu entendo que é uma luta que deve ser capitaneada pela defesa, e foi o único questionamento que fizemos nos recursos sentido estrito. Iremos para o júri, certo, para questionar as outras situações que são submetidas ao indúbio pró-societar, mas aquilo que não foi provado, aquilo que foi desconstituído, não pode passar aqui a qualificadora. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e agradeço o respeito sempre dado a esse humilde advogado. Obrigado, doutor Silvio. Concedo a palavra à doutora procuradora. Pois não, excelência, renovando meus cumprimentos a todos, assim me manifesto. Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por Afonso Júnior Nogueira Farias, contra a decisão de folhas 307 e 312, exarada pelo juízo da primeira vara da comarca de Quixarambi, que o pronunciou pelo delito capitulado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, meio insidioso ou cruel do Código Penal. Em razões de folhas 340 e 345, o recorrente postula a exclusão da qualificadora disposta no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal, afirmando que a única divergência entre a acusação e a defesa fora justamente quanto às qualificadoras,
eis que restou plenamente comprovado nos depoimentos colhidos em juízo que houve uma reação imediata à agressão sofrida pela esposa do autor e, no mesmo rumo, diante da atitude violenta da vítima, não se pode acolher a qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal. Isso as folhas 342. Contrarrazoando, o Ministério Público de Base fincou manifestação pelo improvimento do recurso com a manutenção da decisão recorrida, as folhas 348 e 355. Exercendo o munus regressivo, o juízo acuou, manteve a decisão, as folhas 356 e 360. Conforme consta do relatório, o recorrente sustenta a exclusão da qualificadora disposta no artigo 121, parágrafo 2º e inciso 3º do Código Penal, aduzindo que não há nos autos, como informa o laudo cadavérico, lesões que indiquem que a vítima sofreu sofrimento ou tortura. Afirma ainda que deve-se ainda levar em consideração que a vítima foi atacada em situação de reação do autor, imediatamente após ter visto sua esposa, sem nenhum motivo plausível, receber um soco no rosto. Só pedir à vítima que não matasse o senhor Daniel com o uso de esporas no pescoço deste último. As folhas 343. Para análise da tese referenciada, mostra-se imprescindível o cotejo da acusação com as provas colhidas ao longo da instrução. Consta da denúncia que no dia 27 de setembro de 2021, por volta da 1h, na localidade de Maraquetá, distrito de Passagem, zona rural daquela comarca, o denunciado Afonso Júnior Nogueira Farias, agindo com a intenção de matar, se valendo do uso de uma arma branca, golpeou por diversas vezes Valeriano de Oliveira Moita, que foi a óbito, antes de chegar ao hospital. Infere-se dos autos que no dia e local acima citados, Afonso Júnior estava em uma festa, na companhia de sua esposa Ivaneuda Barbosa, quando avistou uma confusão envolvendo Valeriano e Daniel de Souza, o Piau. Após um breve momento, uma confusão se aproximou da esposa do denunciado e a vítima desferiu um soco contra ela, que foi ao chão ao ser golpeada. Ato contínuo, Afonso Júnior, que portava uma faca, correu em direção à vítima e desferiu algumas facadas contra seu tórax. Foi apurado que Valeriano, mesmo após sofrer a perfuração, correu em direção ao portão do local da festa, mas caiu e foi alcançado pelo denunciado, que o golpeou mais algumas vezes. A vítima foi socorrida ao hospital por populares, mas não chegou com vida. Examinemos a prova. A materialidade do crime está comprovada no laudo cadavérico, as folhas 301 e 304, e pelas provas produzidas ao longo da instrução. Os indícios de autoria avultam dos depoimentos prestados em juízo. As testemunhas Anderson Silva Maciel, Alisson da Silva Maciel e Ivaneuda Barbosa narraram em juízo que houve uma confusão entre Valeriano e Daniel, ao passo que Ivaneuda, esposa do acusado Afonso, tentou intervir, recebendo a partir disso golpes e empurrões, ao passo que Afonso passou a atingir Valeriano com facadas. Os depoimentos demonstraram que, mesmo ferido, Valeriano começou a correr, sendo perseguido por Afonso, e que a vítima ao chão levou ainda outras facadas, compatíveis com o laudo de folhas 11 e 15, folha 301 e 304. Isto está as folhas 309. Inquirido em juízo, o réu Afonso Júnior Nogueira Farias confessou o assassinato, contudo não se recorda se ao tempo da segunda leva de facadas, se a vítima se encontrava ao solo. Isto está as folhas 309. Como se vê, dúvida não remanesce da presença de todos os elementos necessários à formação do juízo de admissibilidade da acusação. Com efeito, o meio cruel previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal, é aquele no qual o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima, claramente exacerbado e desnecessário, revelando uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade. Compulsando os autos, ao contrário do que aduz a defesa, é induvidoso que a ação ocorreu de forma cruel, como restou verificado no arcabouço probatório, tendo em vista que a vítima, mesmo já ferida, foi perseguida no momento em que, já caída ao solo, restou brutalmente golpeada, com 6 perfurações realizadas através de instrumento pérfuro-cortante, resultando em óbito por choque hemorrágico agudo, decorrente da gravidade das lesões, as quais destacamos do laudo cadavérico. Presença de pequenas escoriações localizadas no cotovelo esquerdo,
região posterior do braço esquerdo e antebraço esquerdo. Foram encontradas feridas com características perfuro-cortantes localizadas na região torácica inferior esquerda, medindo 1,5 cm, F1, no mesogástrio, medindo 2,5 cm, F2, onde foi observada evisceração de alças intestinais, na lateral esquerda do tórax, medindo 1,5 cm, F3, na região infraescapular esquerda, medindo 4 cm, F4, na região lombar esquerda, medido 3 cm, F5, e na região lombar mediana, medindo 2,5 cm, F6. Exame interno. Rebatido o couro cabeludo, não sendo observado hematoma subgaleal ou fraturas cranianas. Realizada incisão torácica com visualização da musculatura torácica e do grádio costal, sendo observado que o instrumento que gerou o ferimento na região torácica inferior esquerda se chocou com o externo, mas não atravessou o mesmo. A abertura da cavidade torácica, com retirada do plastrão external, foi observado volumoso hemotórax, sangue livre em cavidade torácica à esquerda. Presença de lesão perfuro-cortante na base do pulmão esquerdo e lesão lateral na parede torácica inferior, próxima ao diafragma. Ausência de lesões cardíacas. Na cavidade abdominal, observamos grande volume de sangue livre, hemoperitônio, com muitos coágulos e aderências. Presença de lesões em alças intestinais, hilo renal em vasos mesentéricos. Discussão. Foram encontradas 6 feridas compatíveis com a ação de instrumento perfuro-cortante. As lesões descritas na região torácica inferior esquerda, F1, e na lateral esquerda do tórax, F3, são superficiais e não penetram profundamente ou lesionam órgãos internos. O instrumento que gerou a lesão na região infraescapular esquerda, F4, penetrou na cavidade torácica e lesionou a base do pulmão esquerdo, levando a um hemotórax e contribuindo com o óbito. As demais lesões penetram na cavidade abdominal e levaram a lesões das alças. Em que pese o exame pericial não apresentar elementos de convicção para afirmar ou negar o meio cruel, observa-se do laudo acima descrita a gravidade das lesões sofridas, sendo observada a evisceração de alças intestinais, bem como hematoma subgaleal ou fraturas cranianas. Desta forma, plenamente justificável a incidência da qualificadora disposta no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, qual seja que o crime foi praticado com emprego de meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar pericomum, conforme o acervo probatório existente em face das circunstâncias e dos fatos que restaram apurados ao longo da instrução criminal. Portanto, uma vez que há respaldo para a caracterização da qualificadora por de meio cruel, deve ser essa mantida e remetida à apreciação do douto Conselho de Sentença, vez que não cabe a esta Corte suprimi-la, usurpando a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida. Destaque-se que essa egrégia Corte registra a orientação jurisprudencial consolidada na súmula número 3, segundo a qual as circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes em face do princípio indúbio próprio societate. No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial desse egrédio de Justiça no RES 0013 15 54 32 01 28 06 005 de Canidé, desembargador Rosilene Ferreira Facundo, em 30 de maio de 2023, desta terceira Câmara Criminal. E no RES também 0012 53 9 23 de 2017, de Trairi, relator desembargador Francisco Eduardo Torquato Consafava, de data de julgamento de 22 de 11 de 2023, da segunda Câmara Criminal. Em arremate, dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará ao acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, e que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Parágrafo 1º do mesmo artigo.
Desse modo, não se vislumbrando nenhuma das hipóteses previstas no artigo 414 e 415 do Citado Código, a única alternativa que se apresenta ao julgador é a submissão do caso ao Tribunal do Júri, detentor de competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ex-vido artigo 5º, inciso 38, letra D da Constituição Federal. Pólice do Magistério do professor Renato Brasileiro, a seguinte lição. Assim, se o juiz sumariamente estiver convencido da existência do crime e da presença de indícios suficientes de autoria de participação, deve pronunciar o acusado de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de pré-liberação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o jus accusationis, restringe-se a verificação da presença do fumus boniuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. Em Manual de Processo Penal, editora Juspodium, terceira edição, página 1341. Aramis Nassif, na obra O Novo Júri Brasileiro, Livraria do Advogado, 2008, página 56, leciona que a pronúncia é a decisão que apenas verifica a admissibilidade da pretensão acusatória, tal como feito quando do recebimento da denúncia, mas, e não é demais dizer, trata-se de verdadeiro recebimento de denúncia, agora qualificada pela instrução judicializada. Na presente fase processual, impera, portanto, o princípio indúbio proprio societatis, cabendo ao tribunal do júri avaliar o elemento subjetivo do ilícito, julgar o acusado culpado ou inocente, decidir sobre a incidência ou não de qualificadoras, de excludentes de ilicitude e de culpabilidade, bem como sobre a desclassificação do crime, sendo-lhe vedado perfazer juízo aprofundado e ou conclusivo, para que os jurados não sofram nenhuma influência em seu ânimo judicante. Oportuno assentar que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que o princípio do indúbio pro societatis não confronta com o princípio da presunção de inocência, máxima em razão da referida decisão proceder o judício em causa, nos termos do agravo regimental, no ARE 788-457 de São Paulo, primeira turma, relator ministro Luiz Fux, julgado em 13 de maio de 2014, página 60. Por todo o exposto, manifesta-se o Ministério Público de segunda instância pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito, nos precisos termos das razões explicitadas. É como me manifesto, Excelência. Obrigado, doutor. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento novamente a todos. Eu vou destacar aqui no meu voto uma fala aqui do juiz de origem, porque, bem como ele pontuou, mesmo ignorando que o quesito da crueldade foi respondido pelo perito como sem elementos para afirmar ou denegar as folhas 13, os autos revelaram que a segunda leva de golpes já teria ocorrido quando a vítima já estava ao chão, havendo elementos, ao menos por hora, para remeter a análise aos jurados. Queria destacar isso aqui do juiz Acó. Então, aqui a verbetação. Penal e processual penal. Tribunal do Júri, recurso em sentido estrito, decisão de pronúncia. Homicídio qualificado, meio cruel, prova de materialidade e indício de autoria. Pedido de afastamento da qualificadora. Impossibilidade. Ausência de provas de que a qualificadora seja manifestamente procedente. Súmula 3 do TJ do Ceará. Recurso conhecido e desprovido. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora André. Como vota a desembargadora Marlúcia? Senhor presidente, eu acompanho a relatora. Eu também, conforme já manifestei provisoriamente, aderindo integralmente o voto da eminente relatora, que analisou bem a matéria, e como ela mesmo disse aqui, a crueldade lá do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, compõe de vários elementos. Se usa veneno, se usa fogo, explosivo, asfixia. E o magistrado aqui, ele disse que, conforme o laudo, não há elementos de convicção para afirmar ou negar se houve a crueldade. Então, o laudo não afastou a crueldade de pronto. Ele disse que não havia elementos para afirmar. Então, essa dúvida deve ser dirimida pelo conselho de sentença, que nós temos aqui uma súmula que diz que só pode ser afastado daquela qualificadora quando manifestamente improcedente. Então, aqui ele não foi nem por indúbio pro societate, não. Aqui ele disse que
que não há elementos de convicção para afirmar ou negar. Então, eu adiro integralmente o voto da eminente relatora, manifestação unânime da terceira Câmara Criminal. Os conhecidos e desprovidos. Findou a parte de pedido de preferência com sustentação oral. Agora vamos aos pendentes de julgamento. Eu esclareço logo que eu tenho dois que eu não votei, fiz apenas uma observação, mas eu adiro integralmente o voto das respectivas relatorias, tanto da desembargadora Andréa como da desembargadora Marlúcia. Então, 3.1 é o HC 063-833412, da relatoria da desembargadora Marlúcia. Está faltando voto? O meu voto eu acompanho a eminente relatora. Perfeito. Então, ordem conhecida, ordem concedida à unanimidade. 3.2, HC 063-8015-44, da relatoria também da desembargadora Marlúcia, que foi não conhecido. Da mesma forma, acompanho a eminente relatora. Perfeito. Manifestação unânime. 3.3, HC 063-840868, da relatoria da desembargadora Marlúcia, não conhecido, ordem concedida de ofício. 3.3, 063-8408. Todos votados. Todos votados. Foi todos votados. 4.2, apelação 013-64-58-52, que é aquela minha apelação que era para ter sido julgada na sessão anterior. Falta o voto da desembargadora Marlúcia. Desembargador Henrique, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, realmente é um acórdão muito, muito, muito longo, né? Quase 170 laudas. 56 laudas. Mas muito bem fundamentado, enfrentou todas as teses, tudo, inclusive facilitou até a leitura, né? Porque fez uma distribuição perfeita, cada item, tanto no relatório como no próprio acórdão, na dosimetria da pena. É um voto muito longo mesmo, e eu quero parabenizar, porque é uma peça, certo, que oferece muita segurança para os jogadores, porque você vê o quanto realmente ele está bem fundamentado, enfrentou todas as situações, né? Aquela questão do tráfico de drogas, quando não há apreensão da droga, a gente já vem defendendo, né, essa tese. Vossa Excelência colocou muito bem nesse voto. Mais uma vez, parabéns, desembargador Henrique. Imagino que deve ter lhe tomado de Vossa Excelência e dos seus assessores muito tempo para julgar esse processo. Então, eu acompanho. Obrigado, desembargadora. Seu acordo, muito bem elaborado. A Câmara que facilita os nossos votos, que a gente sempre aprende aqui com as colegas. Um constante aprendizado aqui. 4.10, agravo em execução. Aqui é aquele os dois. Eu acompanhei, adiro integralmente, fiz apenas, não votei. Foi importante essa observação que Vossa Excelência fez, porque eu vou até inserir nos meus. Foi um avanço, né, muito significativo na jurisprudência. A gente já vinha decidindo, agora eu já vou inserir também nos meus. Certo. Então, 4.10, agravo em execução, né? 4.000 ao contrário, 451, dist. 92, relatoria da desembargadora Marlúcia, a unanimidade provido, e o 4.33, agravo em execução 838-18-07, também da desembargadora Andréa, conhecido e desprovido, ambos à unanimidade. Findou já? Foram julgados quantos? 31. Certo.
Então, alguma manifestação, eu queria... Eu gostaria de me manifestar. Eu imagino que vai... Obrigada, senhor presidente. As Semanas da Justiça pela Paz em Casa representam um esforço direcionado para agilizar a tramitação dos processos relacionados à Lei Maria da Penha e ao feminicídio, tanto em primeira quanto em segunda instância. É uma iniciativa que prioriza a celeridade na resolução dos casos de violência contra a mulher e também fortalece a confiança da sociedade no sistema de justiça, oferecendo respostas rápidas e eficazes a esses crimes e encorajando as vítimas a buscarem ajuda. Além disso, as Semanas da Justiça pela Paz em Casa desempenham um papel crucial ao ampliar a visibilidade do tema da violência contra as mulheres, fomentando a conscientização sobre sua gravidade e a urgência de combatê-la. É uma política judiciária que não apenas destaca a importância de enfrentar esse problema social, mas também sinaliza um compromisso institucional em proteger os direitos das mulheres e garantir-lhes acesso à justiça de forma efetiva. A campanha A Semana da Justiça pela Paz em Casa é realizada em 3 edições ao ano. No mês de março, em fomento às celebrações do Dia Internacional da Mulher. Em agosto, por ocasião do aniversário de promulgação da Lei Maria da Penha. E em novembro, por conta do Dia Internacional de Combate à Violência contra as Mulheres, 25 de novembro. Então, iniciamos nesta semana a 26ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Eu agradeço aos desembargadores, desembargador Henrique, presidente desta Câmara, desembargadora Andréia, seus assessores, pela congregação de esforços para inserir nesta sessão da Terceira Câmara Criminal o maior número de recursos envolvendo a violência doméstica, durante a 26ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Inclusive, iniciamos hoje o nossos julgamentos, né, com um processo, com sustentação oral, tratando exatamente do tema da violência doméstica, né, que foi um feminicídio, e da relatoria da desembargadora Andréia, um habeas corpus. Então, eu queria colocar essas informações e também esses agradecimentos, porque, afinal de contas, a luta de combate, no combate à violência doméstica, é uma luta de todos nós, né? É uma situação que atinge todos os níveis da sociedade e que todos nós devemos nos envolver nessa luta. A desembargadora Andréia já foi minha substituta, né? Minha suplente nessa coordenadoria, conhece bem o trabalho, né? Nós tivemos várias conquistas, né? São parcerias, são projetos. Tem o CNJ também, sempre colocando resoluções para a gente dar cumprimento às medidas. Então, eu fico muito agradecida a todos, né? A Secretaria da Terceira Câmara também, o Eto, Madeleine, Fátima, todos aqui, meus agradecimentos, certo? Pelo empenho de vocês e por conta do resultado hoje, né? Nós conseguimos julgar vários recursos. Obrigada. Obrigado, desembargador Marlúcia, eu que agradeço a manifestação de Vossa Excelência, enriquecendo aqui a nossa sessão hoje, e eu tinha até preparado aqui uma manifestação nesse sentido, de parabenizar a senhora, que comanda com maestria a comissão, a coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica e familiar, notadamente nessa semana, né, que, como a senhora explicou aí, que na sexta-feira, né, dia 8, se comemora o Dia Internacional da Mulher, que é uma data de muita reflexão, de luta. Começou com manifestação em direitos de trabalho, né, mas expandiu para
para muitas outras coisas. E nós aqui é que agradecemos o empenho que a senhora se dedica, como eu disse, com tanta maestria a essa dedicação. Muito entusiasmo. Nós que agradecemos, temos a honra, o privilégio de ter a senhora aqui compondo essa Câmara e compondo a essa coordenadoria, que está muito bem entregue à senhora. Então, agradeço. E mais alguma manifestação, André? Parabenizar mais uma vez, ratifica as palavras, né, do nosso presidente, e também que eu trabalhei juntamente com a senhora, seu afinco, seu trabalho, seu entusiasmo, que também, né, passa para, né, nos entusiasma também essa dedicação, que é uma luta, realmente uma luta diária, que é infelizmente, é uma situação, né, que em vez que cresce, em vez que a gente pense assim que vai diminuir, mas às vezes é uma situação crescente e que a gente espera que essa geração que está vindo aí haja assim, uma mudança, né, de atitude, de pensamento. Então, assim, mas parabéns e que Deus te ilumine cada vez mais. Então, declaro encerrada a presente sessão.